1.700.000 famílias inscritas, quase 48 milhões de pessoas, quase um quarto dos 206 milhões. Mas um dia, diz a lei, será... Bom dia para quem está chegando agora. A gente está ao vivo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, participando da Brazil Conference, a maior conferência sobre o nosso país no exterior. Nesse momento, Olavo de Carvalho e Suplicy se encontram. Vamos contribuir para que nossos próprios setores demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quando cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha. E uma pessoa precisa dizer, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência, segundo o qual, se tivermos um sistema que diz que quem não recebe tanto tem o direito a tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou não iniciar essa atividade que vai render tanto, mas se eu iniciar a receber tanto, e daí vem o governo me retiro que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Em nome da economia e desenvolvimento como liberdade, a Amartya Sen, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele relata que... Desculpa interromper, Pedro. Perfeito, a gente tem mais 30 segundos. Então, para aquela jovem que por falta de alternativa não tem outra maneira para dar de comer em casa para crianças e sua avó resolve vender o seu corpo, ou para o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, que por falta de alternativa resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si, para cada pessoa na sua família, a renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o poder de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde de vida em risco. Agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, em Harvard, no MIT, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica da cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade para todos. A propósito, eu quero recomendar a todos o livro que acaba de sair, da Basic Income, do filósofo e economista Philip Van Paes, que foi aquele convidado para dar aulas de filosofia em Harvard, quando faleceu John Rawls, e que deu uma aula maravilhosa convidado pelo Amartya Sen aqui em Harvard. Eu vim assistir a primeira aula deles e fiquei encantado. Então, gente, para quem chegou agora, a gente está cobrindo ao vivo a Brazil Conference aqui em Harvard, nos Estados Unidos. São várias mesas, vários convidados. O Suplicy acaba de oferecer um livro sobre a renda básica da cidadania, um programa social ao Olavo de Carvalho, e gerou risada aqui na plateia. Essa é uma das várias mesas que vão acontecer nessa conferência, e essa é uma das mais esperadas por conta desse encontro inusitado entre dois polos bastante opostos, Eduardo Suplicy e Olavo de Carvalho. Quem fala agora é o Olavo. Muito obrigado pelo convite. Um dos organizadores ou promotores desse encontro, o Dr. David Paras, eu não sei qual é a nacionalidade, portanto, como se pronuncia o nome, deu uma entrevista à BBC dizendo que o grande problema do Brasil é a falta de diálogo, sobretudo entre direita e esquerda. Olavo cita agora uma entrevista nossa da BBC. Acredita não haver importante interpenetração das consciências, nem diálogo algum, nem troca alguma. Como dizia um amigo meu, fulano me convidou para trocar umas ideias, mas eu não vou, porque eu acho que eu vou sair perdendo na troca. Eu quero ler aqui para vocês um parágrafinho do artigo que eu publiquei em 2012, no Diário do Comércio. Mas, começar com um ponto de partida. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeu, Lima Barreto, Antônio Alcântara Machado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Marcos Rebelo, Zé Geraldo Vieira, Cid dos Anjos, Otávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, tínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional
que se via nas obras dos melhores escritores, então substituída por um sistema de estereótipos, vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos, pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo. Estou vendo algumas pessoas reclamando do áudio. Me dá 10 segundos, eu vou tentar melhorar. Talvez irrecuperáveis para sempre. Muito bem. Aristóteles ensinava que a inteligência racional não opera diretamente no resultado de mas sobre as imagens criadas pela fantasia e tocadas pela memória. Coletivamente, a literatura, antes de poder haver qualquer acordo ou qualquer diálogo na esfera das ideias e dos conceitos. Desaparecendo a literatura, não temos mais uma imagem operante da sociedade brasileira e da experiência de ser brasileira. Portanto, pergunto eu, que diálogo é possível nessas condições? Aquilo que as pessoas não conseguem sequer imaginar ou vislumbrar juntas, como vão discutir sobre este enigma, sobre este nada, sobre esta pura interrogação? O resultado acaba o diálogo, evidentemente. Não é culpa de ninguém. Não podemos dialogar porque não temos diante de nós o objeto imaginariamente representado chamado Brasil. A imagem se fragmentou em mil estilhaços, nós temos imagens grupais, imagens partidárias, ideologias partidárias, que são imagens, quer dizer, fragmentárias. E entre esses elementos soltos não pode haver diálogo de maneira alguma. Ora, isso quer dizer que a destruição do imaginário brasileiro, ela também tem outras consequências. A primeira é a que bom, pessoal, que melhorou o áudio. Vai me avisando que eu estou aqui lendo os comentários de vocês. Para quem chegou agora, Olavo de Carvalho e Eduardo Suplicy conversam sobre diálogo entre polos opostos aqui em Harvard. Por exemplo, o termo fascista. É impossível você ler qualquer petista escrevendo sobre tucanos ou tucano escrevendo sobre petistas que não apareça a palavra fascista. O Reinaldo Azevedo, cada artigo ele chama os petistas de fascistas e é chamado de fascista por eles. Eu, olha, eu estudei fascismo muito. Não tem nada de fascismo nem no PT, nem no PSDB. Fascismo é o nome de um fenômeno objetivo, existente, historicamente reconhecível, e não é um porrete para você sair batendo na cabeça das pessoas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem se comunicar. Não tem nada de fascismo no PT nem no PSDB, diz Olavo de Carvalho. Conversar, o objeto desapareceu. A sociedade brasileira, a vida brasileira desapareceu do imaginário. Ela ainda existe na realidade, mas ela não aparece na literatura, não aparece no teatro, não aparece no cinema. É só você ver a lista de escritores que nós tínhamos nos anos 50 e 60, que era uma pleiade de gêneros absolutamente formidável, com o que temos hoje. Entre os anos 80 e 90, eu fiz alguns trabalhinhos com a editora carioca Top Books, e um dos trabalhos eu escreveu Orelhas de Livro. E no fim de um daqueles anos eu reparei que os melhores livros do ano, os únicos que mereciam atenção, eram todos escritos por autores octogenários ou nonagenários. E eu disse, o que vai ser na geração seguinte? Vasculhando para ver quem na geração seguinte poderia manter a tocha acesa, eu vi que só tinha duas pessoas. Um era o Bruno Tolentino, poeta, meu amigo, e o outro era o romancista carioca Alberto Mussa. Bom, o Bruno morreu logo em seguida. Então, você morreu, todo mundo, sobrou Alberto Mussa aqui. Né? A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente, foi profeta. Quer dizer, morreu, todo mundo sobrou eu. E agora? O que eu faço aqui? Então, em resultado desse desaparecimento, não é possível raciocinar sobre o problema da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui sugestões soltas, soluções soltas, que não são articuláveis numa concepção de conjunto, de maneira alguma. Então, a falta de diálogo não é culpa de ninguém, não é sectarismo, não é partidarismo. É realmente uma impossibilidade. Desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Né? Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc, etc. Analfabetos funcionais.
Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária, de mestrado, doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isso, minha gente? Carol, 30 segundos foi. 30 segundos. Então, em resultado disso... Assim como o Suplicy, o Olavo de Carvalho também se estende nas considerações iniciais e é interrompido pelo moderador. Quais são as soluções para os problemas? E, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. Esse é o primeiro ponto em comum entre o Olavo e o Suplicy que a gente encontra nessa mesa. Componentes desta conferência, que são todas pessoas da classe dirigente, botaram a mão na cabeça e pensaram o seguinte: da onde surgiu tudo isso? Nós fizemos isso. Todos nós. Não é questão de partido. Todos que administram e conduzem o Brasil há 30 ou 40 anos fizeram isso. Nada disso resultou de fatores fortuitos e anônimos. Tudo foi resultado de decisão errada. Então, a hora de botar a mão na cabeça, nós fizemos isso, nós descobrimos, abrimos o caminho para a ratoeira e entramos. Agora nós temos que nos lembrar como entramos nisso e qual é o caminho de volta. É isso. Pessoal, para quem chegou agora, eu sou Ricardo Silva, sou correspondente da BBC aqui nos Estados Unidos. A gente está cobrindo a Brazil Conference aqui em Harvard e no MIT. Esse é um dos encontros curiosos que a conferência está promovendo. Olavo de Carvalho e Suplicy falando sobre políticas sociais. Ainda vai ter Moro, vai ter Dilma, vai ter Gilmar Mendes, que está logo ali. Deixa eu mostrar para vocês. As faíscas que sairiam no embate entre o Olavo e o Suplicy, mas vejam que eles estão lá, grandes amigos. Tá dando para ver o Gilmar Mendes, ministro da Suprema Corte, presidente da STF, está assistindo aqui o Olavo de Carvalho e Suplicy. O tema de hoje, reformas sociais no Brasil, é um tema de fato que é uma plataforma temática que de fato move paixões, razão pela qual esse auditório está cheio, tem gente em pé em todos os cantos. Se vocês tiverem perguntas para os painelistas, manda aqui para a gente na caixinha de comentários que eu vou tentar fazer para eles depois da mesa redonda. Eu vou tentar colar no Suplicy, colar no Olavo de Carvalho e passar as entrevistas de vocês. Compartilha também esse vídeo para que mais gente possa nos assistir. Vamos voltar para a conferência. Do que devemos fazer em matéria de desenvolvimento social. O primeiro ponto que eu considero importante que no Brasil se criou a mania em que o sistema político, parte do sistema político, advoga um monopólio sobre a plataforma dos projetos sociais. Eu acho que isso é um grande equívoco. Ninguém tem um monopólio sobre o desenvolvimento das plataformas e dos projetos sociais no Brasil. Eu acho que esse tema é um tema que deveria ser trabalhado de uma forma consensual a partir de um contrato social entre a sociedade e o Estado. Se nós não conseguirmos estabelecer os patamares mínimos, os padrões... Tem gente aqui dizendo que foi muito rápido, muito pouco tempo. O Olavo e o Suplicy vão voltar a falar em outras Mas fazendo uma análise histórica, vamos esperar que daqui a pouco eles voltem. Dos últimos 30 anos, creio que o Brasil avançou muito no debate a respeito dessa temática. É claro que talvez não seja possível encontrar consenso em todas as áreas, mas o Brasil pelo menos aprendeu a debater de uma forma qualificada. Tá? E eu digo isso a partir de uma experiência muito simples. Hoje, nenhum partido, nenhuma esfera social, nenhum grupo de interesse discute ou capaz de dizer que a educação não é a plataforma essencial para desenvolver a sociedade brasileira. Então, eu acho que já começamos com algum avanço. Uma sociedade, um Estado que não educa os seus jovens, ele renuncia à sua capacidade de se desenvolver e de qualificar o seu desenvolvimento. Então, pelo menos, nesse sentido, nos últimos 30 anos, nós conseguimos achar, pelo menos, um pilar fundamental e se debruçar sobre ele, seja de direita, seja de esquerda, seja de cima ou de baixo, não importa, mas há uma conscientização a respeito da importância desse tema no seio da sociedade brasileira. Portanto, avocar para si o monopólio da plataforma dos temas sociais não ajuda e não contribui para o progresso do nosso país. E nesses últimos 30 anos, para resumir, eu creio que... Tem um monte de gente chegando, eu vou
repetir aqui para quem não pegou o fio da meada. A gente está ao vivo na Brazil Conference em Harvard. Essa é uma das várias mesas organizadas pela produção. Ela reúne dois polos bastante opostos, Eduardo Suplicy e Olavo de Carvalho, que já fizeram suas considerações iniciais. Daqui a pouco eles voltam a falar. A pauta por aqui são programas sociais e desenvolvimento. Tem os seus objetivos, tem as suas prioridades, aprenderam a delimitar suas prioridades, aprenderam a lidar com o contraditório na definição dessas prioridades, mas há um consenso que o Brasil precisa avançar nessa plataforma, seja através do Bolsa Família, seja através da educação, seja através do combate à fome, seja através de outras reformas fundamentais. No que toca ao governo, 30 segundos, no que toca ao governo, e a percepção que eu tenho logo que eu cheguei, logo quando o senhor presidente me incumbiu de criar a Secretaria de Assuntos Estratégicos da presidência, eu botei como centros da agenda de desenvolvimento social, que eu acho que é fundamental. E quando a gente fala de plataformas sociais, de políticas sociais, nós não podemos olhar para isso se não fosse no seguinte ângulo. Essas matérias são matérias de segurança nacional. Se a gente olhar para essas políticas a partir de uma ótica clientelista, em que nós não queremos gerar desenvolvimento, mas gerar dependência, nós estaremos cometendo um suicídio coletivo como nação. Então, a plataforma dos projetos sociais do atual governo, assim como todos os anteriores, creio que deveria e deve ser tratado como matéria de segurança nacional. Isso é fundamental para o nosso avanço como país, como sociedade. Obrigado. Então, sintetizando, né, o vereador Suplicy falou que a gente tem que focar nos mais pobres para levantar a barra e ter mais equidade na sociedade. O Olavo trouxe um ponto também muito importante, que a gente tem uma visão de país para a gente também já trabalhar por ela. Falta essa objetificação do que é o Brasil e essa identidade. E o Hussein traz essa narrativa que é fundamental, de que ninguém é dono de nenhuma reforma social, que isso são projetos de Estado. Nesse sentido, a minha próxima pergunta para vocês três, e de forma um pouco mais rápida vocês responderem, quais seriam as 3 reformas de Estado, não de governo, que dependem de 12 a 20 anos de trabalho de partidos de centro-esquerda, centro-direita, de centro e outras vertentes, que cada um de vocês proporia, que vocês acham que vocês proporiam em comum, que vocês concordam? Se puder começar, o Suplicy, e depois... Vamos lá, pergunta difícil. Em que eles concordam? Eu quero dizer que estive muito de acordo com algumas das suas observações sobre a necessidade de dialogar mais. Eu não costumo chamar meus adversários de fascistas e também não sou assim chamado, mas eu acho que é importantíssimo estarmos desenvolvendo diálogo e chegarmos a objetivos comuns. Eu quero ressaltar a proposta da renda básica de cidadania, foi aprovada em dezembro de 2002 e em dezembro de 2003, no Senado e depois na Câmara, por todos os partidos. Então, eu acho que tipicamente isso pode alcançar, só que precisamos levar em consideração, quero propor ao Hussein que, aliás, como secretário de Assuntos Estratégicos, que possa constituir um grupo de trabalho, acredito que possa ser chefiado pelo IPEA, onde há economistas, por exemplo, como Serguei Soares e Pedro Herculano, que fizeram um estudo em 2011, por exemplo, comparando o Bolsa Família, o salário família e o desconto de imposto de renda permitido para cada pessoa que ganha muito, mas que pode descontar o imposto de renda por dependente até 16 anos, e sendo que esse é maior que os outros 2, mas se somarmos os 3, poderíamos perfeitamente, com um ligeiro ajuste, substituir os 3 programas por um benefício infantil universal, ou seja, uma renda básica de cidadania para todos os brasileiros e brasileiras até 16 anos, e com estudos de natureza semelhante para
os adultos e até os idosos, nós poderíamos perfeitamente acelerar a instituição da renda básica de cidadania, que eu considero um primeiro destes 3 instrumentos que podem ter a sua consecução o mais cedo possível. Ressalto que mais e mais países em todo o mundo estão implementando formas de renda básica de cidadania, mas a mais bem sucedida, se me permitem aqui, eu vou precisar 2 minutos para falar, falo no final, o que Guarda no final, Alasca. Eu falarei quando tiver outra oportunidade. Vou contar o que acontece no Alasca, mas também em Macau, que eu visitei desde 2008. A Finlândia começou a experimentar neste ano. O Utrecht e 20 cidades da Holanda que querem experimentar, a província de Ontário no Canadá também, e assim por diante. E claro que o outro ponto importantíssimo é a melhoria da qualidade de educação para todas as pessoas, e sobre isso vocês vão ter aqui a palavra de tantas pessoas que vão falar a respeito, como a Cláudia Coutinho, Cláudio Haddad e tantos outros. E eu acho que também avalio como muito importante que estejamos implementando, estimulando as formas de economia solidária, de cooperativas que constituem um outro instrumento formidável para se atingir maior igualdade. Obrigado. Eu não costumo dar palpite sobre programa social nenhum, sobre a solução de nenhum problema, porque eu levo em consideração aquilo que ensinava Santo Tomás de Aquino: não existe a ação sem o agente. E se nós sabemos que 80% dos formandos das nossas universidades, ou seja, por 80% da nossa classe dirigente é composta de analfabetos funcionais, não adianta esperar que eles resolvam problema algum. Nós temos que, primeiro, encontrar e qualificar os agentes. Eu estou com 70 anos agora. Se eu inventar uma solução maravilhosa para os problemas sociais, eu não estarei vivo para implementar para dirigir a sua implementação. Eu não saberei os resultados. Portanto, não adianta inventar lindos planos, eu tenho que qualificar a próxima geração para que ela cuide dos seus próprios problemas. Ou seja, soluções prontas não adianta coisa nenhuma. Nós não precisamos de soluções, nós precisamos de gente qualificada para continuar pensando. Os problemas não vão acabar amanhã. E se não temos esses agentes, toda a nossa conversa sobre soluções maravilhosas é perfeitamente inútil, né? Eu vejo, por exemplo, o debate político brasileiro está há 50 anos preso na questão de livre mercado e estatismo. Mas quando você entrevista os porta-vozes de um e de outro, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, da gestão Clinton aqui nos Estados Unidos, o Clinton privatizou um monte de coisa, enfatizou o livre mercado, mas ao mesmo tempo tornou o Estado, vamos dizer, um agente que penetra em todos os campos da vida social, na educação, na saúde, na mente das pessoas. Vocês estão pedindo, eu pedi para eles aproximarem o microfone, eu acho que agora vai melhorar. Os liberais imaginam, pode ser uma coisa completamente diferente. Do mesmo modo, quando entrevistamos o pretenso socialista, a primeira coisa que ele disse: não, a livre empresa tem o seu lugar. Eu digo, nós dois estamos dizendo exatamente a mesma coisa, né? Também, você vê, acredita, o pessoal liberal acredita assim, onde há liberdade de mercado, existem todas as outras liberdades, uma atrás da outra. E você não estudou o que aconteceu na China nos últimos 30 anos? Quanto mais liberdade de mercado você tem, mais centralizado é o governo. Ou seja, inventar a ditadura perfeita, né? Onde ela é economicamente capitalista e politicamente socialista. Né? E é evidente que tudo está indo nessa direção em toda parte. Portanto, este debate não vai trazer nada de bom para ninguém, porque o problema não é este. Vocês estão discutindo regimes econômicos. Eu digo, uma sociedade não se compõe de economia, ela se compõe de milhões de coisas. Tá certo? E o elemento religioso, moral, psicológico, nunca é levado em conta nesses debates. Então, nós temos assim, o tipo do debate simplificado com modelos estereotipados prontos que ficam se entrechocando há 50 anos sem chegar a lugar nenhum. Qual é o problema? O problema é falta de gente qualificada para perceber isso.
pessoas às vezes não têm sutileza para perceber, por exemplo, os elementos psicológicos, as tremendas mudanças psicológicas que houve no Brasil nos últimos 50 anos, e tem gente ainda querendo mais. Outra coisa, se fala muito em expandir a educação, direito à educação. Eu digo, olha, a educação que estão dando, eu não aceitaria nem de graça, nem que me pagassem. Certo? Então você está democratizando uma bela porcaria. Você está democratizando algo provincial que você não devia dar a ninguém, nem ao seu filho. Quanto mais ao filho do pobrezinho favelado, tá certo? Que já tem tantos problemas, você vai entregar mais um na mão dele. Que é uma educação que só vai estupidificá-lo. Nós temos que parar com isso e começar a pensar. Não adianta tentar resolver os problemas econômicos e sociais antes de criar os agentes qualificados para isso. Nós estamos tratando as novas gerações muito mal do ponto de vista intelectual. Nós estamos corrompendo, estragando e imbecilizando. Esse é o primeiro problema. Na verdade, esse é o único. Os demais problemas, esta gente, se tiver as condições, resolverá. Obrigado, senhor. Para indicar quais seriam as 3 prioridades, é isso mesmo? Então, eu escolhi como as minhas 3 prioridades. Pessoal, estou aqui lendo os comentários de todos vocês, muita gente falando sobre o áudio ruim. Eu pedi para o pessoal levantar os microfones, os convidados estão falando bem longe do microfone e isso dificulta. Vamos ver se melhora. Com o Olavo agora melhorou. Eu estou de olho aqui no que vocês estão dizendo, então fique à vontade para comentar se está funcionando a transmissão ou não. Essa é a primeira de muitas que a gente pretende melhorar. Vamos continuar ouvindo. Nosso modelo de escola é um modelo literalmente obsoleto. A Cláudia, que milita, trabalha nessa área há muito tempo, ela conhece muito bem essa realidade. Eu que sou professor universitário, eu conheço muito bem a realidade das universidades do Brasil. E o segundo ponto importante no que toca a educação é a qualificação dos nossos professores. Os nossos professores não estão qualificados à altura dos desafios do Brasil de hoje. E terceiro aspecto, refundar o modelo universitário brasileiro. O modelo universitário brasileiro é absolutamente obsoleto. Tá? Absolutamente obsoleto e não obedece a nenhuma arquitetura estratégica de Estado. Basta pegar as universidades federais, por exemplo, para ver a desincronia que existe entre elas. E a ausência de cooperação positiva entre elas. Você pega uma universidade como, por exemplo, a minha Universidade de Brasília, pega uma na área de ciência, né? Talvez na área de biologia, estão avançados. Ela é absolutamente carente, ela é absolutamente disfuncional, mas ela é boa em outra coisa. Então, os nossos centros de pesquisa entre as universidades não são muito agora é Hussein, secretário de Assuntos Estratégicos. Tá? A gente não consegue organizar de modo orgânico e até sistêmico os nossos melhores centros de pesquisa. Eles operam respondendo a sua pergunta, Lucas Almeida. Fragmentado. E isso graças ao modelo que nós temos. Eu estou falando de universidade pública, privada outros 500, mas o modelo de universidade pública no Brasil é muito ruim. O que é preciso fazer? Uma reforma? Sem dúvida nenhuma. Mas a reforma toca quê? Quebra de monopólio. Como é que se quebra um monopólio? Eis a discussão. Isso me parece que o Congresso Nacional está um pouco ausente desse debate sobre essa reforma específica no ensino superior. E a ausência de um consenso. O Brasil é um país que não produz ciência. Ponto. Não se investe em ciência. O investimento em ciência é entendido como gasto, não como matéria de segurança nacional, como isso, ou como projeto de Estado. Vai em qualquer universidade federal e diga que você precisa fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa. Se você conseguir tirar R$2.000, por favor, me procure que eu te dou outros 2.000 iguais. Não se consegue. Tá? Então, eu acho que nós precisamos reorientar as nossas prioridades, e especialmente no campo educacional. Tá? Isso não quer dizer, se a gente focar na primeira infância, não tem que focar na qualificação dos professores, não tem que focar na reforma do ensino superior universitário. Qual é o estímulo dos professores universitários, dos pesquisadores universitários no Brasil? Por exemplo, o sujeito que desenvolve uma pesquisa não tem recursos. O Brasil sofre hoje. Não sei se eu respondi, mas eu acho que as nossas prioridades deveriam se concentrar
nesse campo como uma agenda social fundamental para o nosso Tem gente perguntando qual é o tema da mesa. A discussão aqui são problemas sociais e desenvolvimento do país. Eles estão falando muito sobre educação nesse momento. O Suplicy, agora vai rolar um resumão do que foi dito, eu vou botar lá para vocês ouvirem. Eu ia fazer, mas eles vão fazer bem melhor do que eu. E eu, pessoalmente, quando vim para Harvard, vim dedicado a estudar a educação, né? Muito inspirado pelo trabalho da Cláudia, que está aqui. Inclusive, quando a minha tese virou aula, foi ela, a secretária de Educação, que transformou a aula, não só no estúdio, mas também numa escola na Rocinha, que eu te agradeço pessoalmente. Mas fiquei com aquela coisa, né, que a gente bateu no teto da corrupção, a gente viu todas as dificuldades que é para se desenvolver um trabalho na Secretaria de Educação como no Rio de Janeiro, você conseguiu grandes resultados lá. E a gente fica questionando a nós mesmos como é que a gente pode agir mais na política. E a tentativa maior que os grupos de nossas faixas etárias tiveram foi: vamos influenciar a política pública, vamos ser diretores de fundações, vamos ser secretários executivos, o que é um conto de fadas. Você só faz política pública com um político eleito. Então, por isso, eu e outras pessoas fundamos um movimento chamado Brasil 21, que a gente está dialogando com o Partido Novo, João Diniz está aqui, que junto com a Rede, eles têm a honra de ser os únicos partidos que não fizeram Caixa 2, né? A gente tem que reverenciar isso. E foi muito interessante que o João me falou quando eu conheci ele. Ele fez: Pedro, eu não vou abrir outra ONG, vou abrir um partido, porque esse é o meio da gente inferir para uma real mudança. Então, na arena política, temos que trabalhar agora toda a questão das coligações para fazer uma reforma de Estado. Para a gente abrir para o pessoal aqui para as perguntas, que coligações possíveis cada um de vocês vem de forma bem rápida e sucinta, capazes de liderar essa reforma de Estado que o Brasil precisa, enquanto nossa janela demográfica se fecha nos próximos 15 anos, e a gente já tem uma previdência caríssima, vai ter ainda mais cara, sem nenhum ganho de produtividade nem valor agregado na economia. Por favor, você. Queria aqui, encontrei uma divergência com o Olavo de Carvalho, porque ele disse que está com 5 anos menos do que eu e não tenciona propor em vida que ele consiga almejar, conseguir uma meta. E eu quero dizer que, embora com 75 anos, um dos objetivos principais do meu restante de vida é, enquanto eu estiver vivendo, ver a aplicação da renda básica de cidadania no Brasil. Eu me empenharei e quero ver se consigo até se nós formos ver, e ele vai observar que quais os filósofos que são a favor dessa medida, desde o Aristóteles, o Confúcio, no Antigo e no Novo Testamento, estão todos os grandes pensadores, assim como o bispo Desmond Tutu, Martin Luther King Jr., Amartya Sen, John Kenneth Galbraith, até pessoas como Friedrich von Hayek e Milton Friedman, são todos coligados na direção de se garantir o direito à sobrevivência de todas as pessoas na humanidade, e eu quero muito coligar-me com todos os partidos políticos que venham a abraçar essa causa. É isso. Olha, eu não sei a resposta a essa questão. Quais as coligações deveriam fazer para promover as grandes reformas? Essa questão está infinitamente acima da minha capacidade. Como está infinitamente acima da capacidade de todo o parlamento brasileiro e de toda a classe universitária brasileira. Essa que é a reforma. Então, acho que a gente fazer desiste, não, temos que lutar, né? Nós vemos o ponto nevrálgico aqui é a educação, que temos de prematura aqui todos. Só que a palavra educação, o conceito de educação, pressupõe uma hierarquia de valores, uma separação entre o que merece ser transmitido e o que merece ser esquecido. Ao passo que essa distinção, hoje, ela é combatida por toda a classe falante do Brasil. Se você disser, por exemplo, que um quadro de Pulsão ou de Velázquez vale mais do que um grafite na parede, você é chamado de fascista. Então, o conceito mesmo de educação está destruído na base. Se não há uma separação... O Gilmar Mendes passando. O que é valoroso e deve ser transmitido na próxima geração, o que não precisa ser transmitido, acabou a educação. Então isso quer dizer que o problema da nossa educação não é assim, não é falta de verbas, não é um problema administrativo, não é um problema econômico, não é sequer um problema político. Nós não temos a concepção de educação. E não temos a concepção de educação por quê? Não temos a concepção de Brasil, não temos a visão integral da sociedade brasileira que tínhamos em outra época.
Então, o objeto do nosso pensamento desapareceu da nossa frente e nós não conseguimos enxergá-lo e o substituímos por palavras. Por exemplo, nós falamos em direitos. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso amigo aqui, o ex-senador Suplicy, tem razão, fazer que toda pessoa nascer tem certos direitos. Mas, como ensinava a filósofa Simone Weil, os franceses pronunciam Weil, mas eu prefiro fazer isso, no livro L'Enracinement, o Arraigamento, um dos grandes livros do século XX, eu estou dizendo, o que é um direito? Um direito não é nada mais do que o efeito de uma obrigação. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm direito de ser alimentadas, mas eu não sou capaz de dizer quem tem a obrigação de alimentá-las, na verdade elas não têm direito nenhum. Então, em vez de dizer cada brasileiro tem direito a isso, nós temos que assinalar quem tem a obrigação de atender. A nossa Constituição está cheia de direitos, mas não diz quem tem a obrigação de atender a esse direito. Então não adianta nada. Então está na hora de começar a fixar as obrigações dos diversos setores da sociedade, das diversas classes sociais. Qual é a obrigação do empresariado, qual é a obrigação do político, qual é a obrigação do professor universitário, qual é a nossa obrigação aqui, que assim os direitos decorrerão disso sem precisar sequer ser proclamados. Então, a primeira grande proclamação de direitos que houve na história foi a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão com a Revolução Francesa. Seguiu-se aqui uma sangueira desgraçada, a queda da França na ditadura de Napoleão e um século inteiro de crise dos quais a França não saiu, na verdade, até hoje. Então, essa palavra direito, cada vez que eu escuto, olha, você tem direito, eu falo, não quero, por favor. Eu tenho medo dessa coisa. Eu estou aposentado, teoricamente, faz 25 anos, nunca fui buscar o dinheiro. Nunca. Porque aqui isso dá azar. Eu acho que não é tão relevante quais são as coligações políticas no Brasil que vão se entender em torno de um tema pontual, seja de educação, reforma social focada, enfim, em redução da pobreza ou outra coisa do gênero. Até porque essas coligações, elas se modificam posteriormente, né? Elas sofrem transmutações. Então, o que importa, de fato, é um pacto de Estado em torno de alguns temas pontualmente, em que todos estejam comprometidos a implementar essas reformas. Isso que importa. Não importa se você vai fazer uma coalizão entre 5, 6, 10, 15 ou 20 partidos políticos, se ao cabo, 6 meses depois, essa coalizão ela vai ruir, os 6, 7 delas, 6, 7, 8 partidos saem dessa coalizão. Isso é irrelevante, na verdade. O importante é quais são as prioridades, como executar essas prioridades, qual é o compromisso de cada partido com essas prioridades, ok? E que resultados nós queremos. Isso que importa. E aí, se você tem isso definido, você muito mais facilmente consegue organizar o sistema político em torno disso. Essa é a minha resposta. Quem diria, hein? Quem diria você aqui nessa mesa, quem ia discordar ia ser nós dois. Nós estamos quase ganhando um prêmio Nobel da Paz. Exatamente. Mas, em resposta, eu acho que sim, as coligações ruins, e se com coligações já ruim, imagina sem, né? Na prática a gente tem visto um pouco diferente, mas essa opinião é válida também. Queria abrir para 2 perguntas, uma e uma mulher, por favor, quem está interessado? Ela ali, por favor. Se apresenta e, por favor, a gente tem uma regra lá em Harvard, e aqui no MIT também, que você tem que fazer uma pergunta, tá certo? Vem pra cá, vem pro meu lado aqui. Pra cá. Meu nome é Letícia, sou estudante de Stanford. Eu queria falar com você porque você disse que a educação no Brasil está obsoleta, que eu concordo, e quais mudanças você acha que seriam interessantes para fazer com que o nosso ensino superior formassem pessoas que realmente soubessem e não analfabetos funcionais? Pergunta muito boa, muito reflexiva, e eu acho a educação da primeira infância, de 0 a 2 anos, é fundamental. 0 a 13 é fundamental
para a formação daquele jovem brasileiro. Isso é um ponto estrutural. Segundo, a capacitação do professor que vai orientar, cuidar dessa formação básica inicial. Tá? Então, nós temos um grande déficit no nosso país na formação dos professores da primeira infância. Eu acho que isso é estrutural. Segundo aspecto, eu acho que no Brasil o nosso foco para a pesquisa como motor necessário e fundamental para a geração de ciência e inovação, ele não obedece a nenhuma arquitetura estratégica de longo prazo. Tá? Os investimentos, eu não concordo com o Olavo em algum sentido, dinheiro tem, pessoas competentes existem no nosso país, mas talvez o que falta na minha percepção como acadêmico é uma orientação estratégica, a definição de prioridade, como fazer, por que fazer, qual é o resultado que nós queremos. Isso tem pouco a ver também com uma identidade de país, que país nós queremos ser, né? Que país nós almejamos ser, qual é a marca Brasil, é isso que eu acho. Por favor. Alô, oi, boa tarde, bom dia. Minha pergunta é para o senhor Olavo de Carvalho. Eu fiquei muito impressionada com essa idade de 80% de analfabetismo funcional entre formandos, e eu fui olhar o estudo de 2015 do Instituto Paulo Montenegro, que faz um estudo anual sobre analfabetismo funcional no Brasil, e o dado que eles estão apresentando é de 99% de formandos em ensino superior alfabetizados funcionalmente, e 71% das pessoas que entram no ensino superior alfabetizadas funcionalmente. A minha dúvida é, de onde vem esse dado? Eu tenho a foto aqui do gosto. Tá. Porque eu acho que essa discussão precisa ser embasada em algum nível de realidade. Eu tenho a foto aqui. Tá. Com certeza. A evidência científica é mais alguma pergunta? E vamos encerrar aqui, gente. Infelizmente, eu também Saia justa agora com o Olavo de Carvalho. Ele citou um dado sobre analfabetismo funcional e uma das pessoas aqui na plateia questionou o dado, ele ficou de responder depois. Prazer. Pedro de Abreu, eu sou instrutor aqui na escola de educação da Harvard. E quais são essas etapas especificamente de qualificação do agente? Uma ideia muito interessante que vocês sugeririam para hoje para o Brasil. Vereador Suplicy, por favor, o senhor pode começar? Estou de acordo com a proposta do docente e como importante é a educação desde a primeira infância, mas avalio que para que toda e qualquer família possa estar tendo as suas crianças com a devida alimentação e proporcionar as coisas que lhes permitam a boa educação, é importante a renda básica de cidadania. Gostaria de lhes dar o exemplo do... Até agora o Eduardo Suplicy citou a renda básica da cidadania, o projeto dele de renda mínima para todos os cidadãos, com todas as suas respostas. Uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população era muito pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas no imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para conseguir. Uma vez aplicado, deu tão certo que 10 anos depois tornou governador do estado do Alasca. Jay Hammond era o seu nome. O Alasca descobriu no final dos anos 60 enorme reserva petrolífera. Em 1976, o governador Jay Hammond disse: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, pois o petróleo e outros recursos naturais não são renováveis. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo e recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Quis que todos apreciassem, debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2 para 1 venceu. E desde então, aqueles 25%, por alguns anos foi 50%, dos royalties passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia. Todos os Estados Unidos internacionais podem ver
Alaska Permanent Fund, ações de mais de 100 empresas brasileiras, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 55 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca, um ano ou mais, passou a receber, desde que ela era residindo há um ano ou mais, nos primeiros anos 300, 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $3.269 por pessoa. Vereador, desculpa, porque a gente está muito lotado. Pai, mãe, 3 crianças, deu $16.300. Isso foi no último ano de Sarapeio. Consequência, para concluir, Alasca, 1980, mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Ítaca, os mais igualitários dos Estados Unidos, constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema. Um exemplo muito bem sucedido. Permita só que eu falei presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje é a Carmen Lúcia, mas ele é presidente do TSE, o Gilmar Mendes. Obrigado. Falando em saia justa, agora o Suplicy que se corrige, tinha chamado Gilmar Mendes de presidente da Suprema Corte, que na verdade é ocupada pela ministra Carmen Lúcia. Vamos ver se o Olavo responde a estudante. É uma coisa da qual nunca vocês vão ouvir falar, nem na mídia, nem no parlamento. Prioridade número 1 é a educação dos intelectuais. E os intelectuais são os agentes principais de formação e transformação da sociedade. Eles são os pilotos da mentalidade pública. E se eles não estão preparados, eles não vão preparar ninguém e não vão fazer nada de bom. Tá certo? Isso aí não pode ser um plano de governo, evidentemente, mas tem que ter uma iniciativa da própria sociedade, aqueles que estão conscientes do problema têm que agir. Eu estou agindo para fazer mais de 20 anos para esse fim. Eu não vou resolver nenhum problema social, tá certo? Não vou melhorar a renda básica do brasileiro, não vou fazer nada disso. Mas eu prometo para vocês, eu vou legar para a geração seguinte uma camada de intelectuais muito mais sérios e muito mais preparados do que aqueles que nos antecederam. Isso é o que está dando para fazer, mas eu acho realmente que esse é o problema central. Vejam a lista que eu dei aqui, vejam o que era a alta cultura brasileira nos anos 50, 60 e o que é hoje. Isso não é brincadeira, gente. Cultura não é um adorno, cultura não é a cereja do bolo, é a fórmula do bolo. Como eu disse, no começo não adianta você tentar resolver todos os seus problemas para tornar inteligente e culto depois. Exatamente o contrário. Então, há 50 anos estamos invertendo as prioridades. A solução é essa, a solução é aquela. Ninguém sabe todas as soluções, mas nós sabemos que se não houver os agentes qualificados, nenhuma solução vai funcionar jamais. Então, esse é o problema número 1 do Brasil, a formação dos intelectuais. A nossa classe intelectual decaiu de uma maneira impressionante. Muito mais até do que a educação básica. Tá certo? Se você comparar a qualidade do debate intelectual no Brasil nos anos 50 e 60 do que tem hoje, é uma coisa de você chorar. Obrigado. Hussein, palavra rápida. Tá bom? Então eu vou pegar a palavra do Hussein e vou dar para mim. Eu acho que o grande problema é a questão da segregação, né? O James Baldwin, que é o intelectual do movimento civil americano, falava que a segregação é a convergência de apatia moral e ignorância. E as nossas elites intelectuais, profissionais, na verdade, são muito apáticas moralmente em relação aos problemas da nossa sociedade, são muito ignorantes em relação às realidades que as pessoas vivem. Lá em Poá, onde o Edu Lira ali faz um excelente trabalho, no Capão Redondo, na Janaína, fez toda a sua vida, seu trabalho foi eleito vereador em São Paulo. Então, acho que a gente em Harvard, na equipe, precisa de uma educação também. Foi por isso que eu fui morar na favela, para saber qual era a realidade. Eu estava de saco cheio de ouvir do PT e do PSDB, coisas que não eram reflexo do que acontecia. Então, vamos trabalhar juntos todos. Eu fiquei inspirado por vocês. Agradeço muito a elegância, a diplomacia, o nível intelectual da discussão. E os dados a gente chega depois, Alessandro, com certeza. E por fim, eu queria dizer que a gente começou o Movimento Brasil 21, com os lideranças que estão aqui. A Nada está na outra sala agora com a Marina. Com esse objetivo de sair do conto de fadas, Olavo, e trabalhar na política, onde o senhor, Eduardo Suplicy, fez uma carreira tão brilhante. E onde você luta tão fortemente pela ética e a evidência no trabalho. E mais importante que tudo, a gente sempre lembrar que se o Brasil é o país do futuro, o futuro começa agora e cabe a gente fazer ele. Muito obrigado, pessoal.
Tá aí, pessoal, terminou mais essa mesa da Conferência Brasil aqui em Harvard. Eu vi muita gente reclamando do áudio. Eu tentei pedir algumas vezes para que eles aumentassem o áudio. O problema é que alguns dos convidados, o Olavo, às vezes o Suplicy, falavam longe do microfone e com isso fica difícil transmitir para vocês. Na próxima transferência a gente vai tentar dar um jeito nisso. Talvez eu fique mais próximo da caixa de som. De qualquer forma, acho que deu certo, a gente conseguiu passar o recado. Obrigado pela audiência de todo mundo. Esse vídeo vai continuar aqui na nossa página, então compartilha para que seus amigos possam ver Olavo, Suplicy, Hussein, enfim, todos eles debatendo aqui programas sociais, educação e o futuro do país. Valeu por seguir a BBC Brasil. A gente continua essa cobertura no Twitter, no Instagram, aqui pelo Facebook e principalmente no bbcbrasil.com. A gente volta logo mais. De novo, valeu. Eu sou Ricardo Senra, correspondente da BBC aqui nos Estados Unidos. Até!